Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe os irmãos pela internet. Vamos retomar a nossa leitura da mensagem Aedes Smith. Na última oportunidade, lemos das páginas 117 a 119. E ali, o irmão Brana deu a escritura de Apocalipse capítulo 2, versículo 11, que diz: o tópico é o Espírito Santo em cada era. Em Apocalipse 2:11 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esta é uma admoestação a todas as eras da igreja. Em todas as eras da igreja, Jesus Cristo diz, o Espírito diz às igrejas, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Esta admoestação é para todas as eras, sem exceção. Mas é impossível que todos ouçam o que o Espírito de Deus está dizendo às respectivas eras. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 6 ao 16, também em Mateus capítulo 13, versículos 13 ao 16, e em João capítulo 8, versículos 42 a 44, fala que ninguém de si mesmo pode ouvir a Deus. Estas escrituras mostram que ninguém de si mesmo pode ouvir a Deus. Esta é uma capacidade que Deus tem que dar. Paulo diz que, porque como os homens sabem as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está, assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ninguém sabe as coisas de Deus, se o Espírito de Deus não habitar no homem e não lhe mostrar. Em Mateus 13, 13 ao 36, Jesus falava por parábolas, para que eles não entendessem. Só aqueles que tivessem o Espírito poderiam e teriam capacidade de entender aquilo que Jesus estava falando. E em João capítulo 8, versículos 42 a 44, Jesus disse àqueles fariseus que o pai deles era o diabo e que eles não poderiam entender a linguagem de Jesus e não poderiam ouvir a sua palavra, entender a sua palavra, porque o pai deles era o diabo. Então vemos que ouvir do Espírito de Deus, aprender do Espírito de Deus, não é para qualquer um. Ninguém de si mesmo pode ouvir a Deus. Isto é para uma classe especial de pessoas, aqueles a quem Deus, por sua graça e misericórdia, não por méritos do homem, mas por sua graça e eleição, antes da fundação do mundo elegeu, para que compreendesse e através do Espírito Santo recebessem sua palavra. Também em Mateus capítulo 16, versículo 17, Jesus falou a Simão Pedro, que não foi homem, não foi carne nem sangue, não foi seminário, não foi homem algum de quem ele recebeu revelação, mas do Pai que está no céu. Então só Deus, só pelo Espírito de Deus, podemos compreender a palavra de Deus. E falando sobre a evidência do batismo do Espírito Santo, o irmão Brana diz que um verdadeiro filho de Deus é aquele que aprende a palavra pelo Espírito. E ele citou a escritura de João capítulo 6, versículo 45, onde Jesus diz: está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Jesus disse, e serão todos ensinados por Deus. E o irmão Brana diz: volte, porém, a Isaías capítulo 54, versículo 13, de onde foi isto tirado. Jesus falou isto e disse que assim estava escrito nos profetas. E o irmão Brana diz, isto que ele falou estava escrito em Isaías 54, 13. E ali diz, de onde isto foi tirado, e assim se lê: e todos os teus filhos serão discípulos do Senhor. Então Jesus diz, todos serão ensinados por Deus. Em Isaías 54, 13 diz que todos os teus filhos serão discípulos do Senhor. Então vemos que todos que são filhos de Deus é que são ensinados por Deus. Estes todos que Jesus fala são todos os filhos de Deus.
Somente aqueles que são filhos de Deus podem aprender de Deus, podem receber a revelação de sua palavra através do Espírito Santo. Também o irmão Branham diz: assim podemos ver que línguas não são a evidência do Espírito Santo. Estas são algumas escrituras que mostram que línguas não são a evidência de receber o Espírito Santo. O irmão Branham diz que a evidência é ouvir o que o Espírito Santo está dizendo em cada era. Em cada era o Espírito Santo está falando, ele está trazendo a sua mensagem, ele está trazendo a porção da Escritura para aquele dia. E aqueles que têm capacidade de ouvir o que o Espírito Santo está dizendo, estes são os que têm o Espírito Santo. Como disse Jesus em João capítulo 14, versículo 26, que o Espírito Santo viria e nos ensinaria todas as coisas, e nos faria lembrar de tudo o que ele havia dito. E foi isso que aconteceu quando o Espírito Santo veio. Ele fez aqueles evangelistas lembrar de tudo que ele havia feito, então escreveram o Evangelho. Também, em Gálatas capítulo 1, versículos 11 e 12, Paulo diz: mas faço-vos a saber, irmãos, que o Evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi e nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. O Espírito Santo foi quem ensinou a Paulo, foi por revelação de Jesus Cristo, através do Espírito Santo que ele recebeu o Evangelho, como Jesus houvera prometido que acontecesse. O Espírito Santo viria e nos guiaria em toda a verdade, nos ensinaria todas as coisas. O irmão Branham diz, falando de Paulo, ele foi ensinado pelo Espírito Santo. Esse foi um resumo do que lemos. Vamos retomar a nossa leitura. O irmão Branham diz: um dia, quando Jesus estava na terra, certo homem importante veio visitá-lo. Este homem disse: Rabi, bem sabemos que és mestre enviado de Deus, mas você vai notar que Jesus o interrompeu abruptamente. Essa palavra eu nunca tinha ouvido. Ele voltou-se para Nicodemos, e as palavras que ele falou podem bem ser parafraseadas assim: eu não sou mestre, eu sou o cordeiro sacrificial pelo pecado. Eu estou tornando possível um novo nascimento pelo meu Espírito, mas vem um que é o mestre, ele é o Espírito Santo. Quando Jesus estava na terra, ele veio como cordeiro e como profeta, mas quando ele voltou sobre a igreja pelo seu Espírito, ele tornou-se o mestre. E para cada era ouvimos a mesma verdade. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porém, somente um homem cheio do Espírito pode ouvir a revelação para aquela era. Nenhum outro pode. Não, Senhor. Eles não podem, porque é exatamente isso que Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 6 ao 16. Agora, isto deve fazê-lo regozijar. Há uma doutrina sem fundamento extremamente peculiar que está causando muitos mal-entendidos e rancores. Porque quando os pentecostais dizem que você deve falar em línguas, senão você não foi batizado com o Espírito Santo, eles estão ou negando que grandes homens como Knox, Moody, Taylor, Goforth e outros receberam o Espírito Santo, ou dizendo que todos eles secretamente falaram em línguas e não estavam cientes do que estava acontecendo. Ora, isso não é verdade. Não, Senhor. Isso é um grande erro. As línguas não são a evidência de ser cheio do Espírito. É simplesmente uma das 9 manifestações mencionadas em 1 Coríntios 12. Não há nenhuma escritura que diga que você recebe o Espírito Santo falando em línguas, ou que você recebe o Espírito Santo por falar em línguas. Mas diz que, depois que todos foram cheios do Espírito Santo, eles falaram em línguas. Posteriormente diz que eles profetizaram. Hoje, entre muitas pessoas, admite-se que todos os que alegam receber o Espírito Santo por falar em línguas, falam numa língua espiritual genuína. Mas isto não é assim, porque muitas pessoas falam numa língua conhecida, porém sob a influência de um espírito errado. Agora, vamos supor que estamos numa reunião e todas as pessoas estão falando em línguas.
Como você pode saber qual língua é do Espírito e qual é do diabo? Eu já estive entre os pagãos, onde os seus feiticeiros bebiam sangue numa caveira, falavam em línguas, interpretavam e profetizavam. Eles até podem escrever em línguas. Ora, se as línguas são a evidência de receber o Espírito Santo, então toda língua teria que ser de Deus. Porém, admite-se, por pessoas que defendem que as línguas são a evidência, que há línguas falsas e verdadeiras, porque Deus tem as genuínas e Satanás as falsas. Portanto, minha pergunta é: quem sabe o que é real? Quem compreendeu a linguagem para saber o que foi falado? Quem tem um dom de discernimento para saber? Agora, quando conseguirmos estas respostas, teremos algo para continuar. Mas até então, somos forçados a ter dúvidas quanto à origem das línguas. Você pode ver agora mesmo que, se você apoia a evidência de línguas e não sabe o que está sendo dito, você tem que finalmente concluir que todas as línguas têm que ser de Deus. Isto nos levaria então a crer que o diabo não pode falar em línguas. Isso não é assim, nem por um minuto. Qualquer verdadeiro missionário no exterior sabe muitíssimo bem que os demônios falam em outras línguas, da mesma maneira que eu sei por experiência. Teólogos pentecostais admitem que não tem nenhuma escritura que relate que as pessoas falam em línguas quando batizadas pelo Espírito Santo. Eles admitem que deduzem isto a partir das experiências relatadas no livro de Atos, nas quais as pessoas falaram em línguas, em 3 das 5 ocasiões. E também dizem, sem qualquer escritura, que há 2 espécies de línguas. Uma é a língua na qual você fala enquanto recebe o Espírito Santo, e é a evidência, ao passo que mais tarde, se você crer, você pode receber o dom de línguas através do qual pode falar frequentemente. Entretanto, dizem eles, uma vez tendo falado em línguas como a evidência de receber, você pode nunca mais falar outra vez. Mais uma vez estamos ansiosos em saber onde se encontra isto na palavra. Se não está ali, então Deus não o falou, e ai daquele que viesse acrescentar a essa palavra. Porém, há algo na palavra sobre este mesmo assunto que eles ignoram completamente. 1 Coríntios 13. Aí são mencionadas línguas de homens e anjos. Estas seriam línguas conhecidas e estranhas. Pentecostais modernos dizem que podem receber o Espírito Santo falando línguas estranhas ou angelicais. Eles têm o carro adiante dos bois, porque em Atos 2 as pessoas falaram num dialeto perfeito que até incrédulos ouviram e compreenderam. Agora, quando Deus está calado, é melhor ficarmos calados. Porém, onde Ele tem falado, é melhor falarmos também e dizer o que Ele já disse. Ele nos falou que a evidência, ou o que acontecerá após ser batizado com o Espírito Santo, era que o Mestre viria e nos ensinaria toda a verdade. Mas esse Mestre seria um Mestre interior, não um Mestre exterior. Se o Espírito não estivesse dentro, você não ouviria a verdade e nem a receberia por revelação, ainda que a ouvisse a cada momento do dia. Esse foi o sinal do Espírito habitando interiormente nos dias de Paulo. Aqueles que eram cheios do Espírito Santo ouviam a palavra, recebiam-na e viviam por ela. Aqueles que não tinham o Espírito ouviam-na apenas como homens carnais, punham-lhe uma interpretação errada e entravam em pecado. Cada era é a era do Espírito Santo para o verdadeiro crente. Digo, em cada era a evidência foi a mesma. Aqueles que tinham o Espírito, o Mestre, ouviam a palavra e esse Espírito neles tomava a palavra e a ensinava, a revelava a eles. E eles eram do grupo que ouvia o mensageiro e sua mensagem e a tomava e a vivia. Encerramos na página 121. Os irmãos podem colocar-se de pé. Vamos receber o nosso pastor.